Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Olá, eu sou Frei Alfredo e depois de um breve intervalo estamos voltando com as nossas partilhas da Palavra de Deus, do Evangelho de cada domingo, e este é o quarto domingo do tempo comum, dia 29 de janeiro de 2023. E vamos refletir e compartilhar sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 5, de 1 a 12. E chegamos a este quarto domingo. E este evangelho que nós vamos compartilhar me sugeriu a seguinte pergunta: quem de nós não quer ser feliz? Quem de nós não busca recompensas, resultados bons? Quem não quer ser feliz? Já pensou nessa pergunta? Sobre a felicidade, que é algo tão buscado, tão sonhado, tão perseguido, que às vezes a gente chega a dizer: feliz é você que tem isso, ou feliz é você que não tem que lidar com esse problema, com essa dificuldade. Quantas vezes nós já não dissemos: feliz é você que tem aquilo? No trecho deste evangelho, Jesus inverte tudo. Ele muda tudo que a gente conhece como a felicidade verdadeira que a gente tanto busca, dizendo assim: felizes são os que têm problemas. Veja você. Felizes são os que têm problemas. E quando sabem assumi-los e vivê-los pela causa do reino. Aí está o sentido. A primeira bem-aventurança, hoje são as bem-aventuranças que nós temos nesse evangelho, e a primeira delas é aquela que diz: felizes os pobres em espírito. Esta bem-aventurança, se acolhida, é ela que vai possibilitar a acolhida e a vivência de todas as outras demais bem-aventuranças, felicidades. Portanto, felizes os pobres em espírito, mas qual pode ser o significado disso, desta primeira bem-aventurança, pobre em espírito? E a primeira coisa que gostaríamos de falar, porque pode haver confusão com pobres de espírito. Pobres de espírito são aquelas pessoas carentes de espírito, mas não é possível que Jesus diga que é feliz quem é pobre de espírito, ou seja, vivendo até uma certa estupidez. Não é este o sentido. Também a gente poderia pensar nessa bem-aventurança como alguém que tem uma pobreza espiritual, que seria as pessoas que possuem bens, mas são desprendidos desses bens. Mas Jesus não pede também uma pobreza espiritual. Jesus pede uma pobreza imediata, tanto que quando Jesus encontrou aquele homem rico, aquele jovem rico, nunca pediu a ele para separar-se espiritualmente da sua pobreza, mas pediu que ele deixasse tudo. Então, a terceira possibilidade desta primeira bem-aventurança, ou melhor traduzindo, seria: felizes os pobres pelo Espírito. Ou seja, não aqueles que a sociedade tornou ou fez com que ficassem pobres por causa da injustiça, da ganância, da exploração. Também não aqueles que são pobres, que têm as riquezas, mas sabem-se desprendidos, mas são aqueles que, livre e voluntariamente, pelo Espírito, por esta força interior que têm dentro de si, escolhem entrar nessa condição, que não significa, como já dissemos, juntar-se ao grande número de todos os empobrecidos que a sociedade continuamente fabrica. A sociedade fabrica empobrecidos, mas significa diminuir o meu próprio nível de vida confortável, o próprio padrão de vida, para permitir que aqueles que não têm nenhum nível, nenhum padrão, possam ter um pouco de dignidade. Estes são os pobres pelo Espírito, nesse sentido de pobres em espírito, são aqueles que aceitam compartilhar generosa e livremente o que são e o que têm. Isso significa viver tudo pela causa do reino de Deus. O próprio Jesus vai dizer em outra ocasião: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais depois vos será acrescentado. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus significa não se iludir, pensando que o seguimento de Jesus seja um passeio aí leve, descontraído, num caminho florido, num mar de rosas. Não. O seguimento de Jesus de verdade, na realidade, pode levar em conta os sofrimentos, os infortúnios, as incompreensões, as humilhações, os escárnios, as perseguições e até, em casos extremos, até a morte.
Tantos mártires temos aí. Por outro lado, é consolador, é reconfortante sentir a simpatia de Jesus pelos simples, não os simplórios, os simples, os puros de coração, os mansos, os misericordiosos, assim como todas as categorias de pessoas que não são muito apreciadas pela nossa cultura mundana, pela sociedade de modo geral. Olhando para o texto do Evangelho de hoje, então, a primeira coisa que a gente precisa relembrar é que a nova relação de amor entre Deus e o seu povo que Jesus veio propor precisa de uma nova aliança. E esta nova aliança é apresentada no Evangelho de Mateus sobre o monte. Por isso que ele está sobre o monte, apresentado por este evangelista, assim mesmo como o artigo definido, singular, masculino, o monte, porque não é um monte qualquer, é um monte Sinai, o mesmo monte onde Moisés recebeu as tábuas do Decálogo, da nova aliança, aliás, daquela antiga aliança de Deus com o povo de Israel. A diferença é que Jesus não recebe aliança nenhuma, como Moisés havia recebido de Deus, mas o próprio Jesus, que é Deus, que o próprio evangelista Mateus descreve como, o apresentou como Deus conosco, é ele que propõe uma nova aliança com o povo. Moisés era o servo do Senhor que, na verdade, impôs uma aliança na relação de servidão, que era o povo para com Deus, o seu Senhor, baseada na obediência. Diferentemente, Jesus, que não é o servo do Senhor, mas é o Filho de Deus, propõe uma aliança na base de uma relação entre filhos e o Pai, baseada na acolhida e na prática do seu amor. E é por isso, então, que Jesus proclama solenemente as bem-aventuranças. Bem-aventurados ou felizes. É interessante observar que o autor caprichou nesse texto, o tomou de modo muito especial, somente quanto ao número, que são 8, fazendo uma referência à ressurreição de Jesus. Sim, porque Jesus ressuscitou no primeiro dia, depois de uma semana, portanto, no 8º dia. E o número 8, para o cristianismo primitivo, então, é sempre sinal de uma vida capaz de superar a morte. O número 8, portanto, é o número da ressurreição. No texto das bem-aventuranças, o autor, que tem o decálogo de Moisés na mente, apresenta a alternativa das bem-aventuranças. Mesmo tendo o decálogo em mente, Mateus apresenta uma alternativa, que são as bem-aventuranças, e enquanto a acolhida e a prática do decálogo da antiga aliança garantia uma vida longa nesta terra, agora, a acolhida e a prática das bem-aventuranças vai garantir uma vida tão forte, uma vida tão com sentido, tão significativa, que uma vida plena, que nem mesmo a morte física poderá interromper. Não será interrompida, nem mesmo pela morte do corpo. É importante lembrar ainda que enquanto lá o decálogo era exclusivo para o povo de Israel, as bem-aventuranças são para toda a humanidade. O decálogo começava com a afirmação e a reivindicação de Deus como o único Senhor do seu povo. E é por isso, então, que a primeira das bem-aventuranças não é igual às demais, apresentando sempre o verbo no presente. Bem-aventurados, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Vejam que não será o reino de Deus, mas é o reino dos céus, que em Mateus é expresso assim como o reino dos céus. O decálogo da antiga aliança depois então vai prosseguir com 13 mandamentos que eram exclusivos para o povo de Israel como obrigações absolutas no relacionamento com Deus. Mas as bem-aventuranças não exigem obrigação nenhuma no relacionamento com Deus. Por quê? Porque Jesus é o Deus conosco, que se fez homem e que caminha na direção da humanidade. No elenco das bem-aventuranças, então, nós temos, em primeiro lugar, aquelas situações de sofrimento da humanidade, justamente com a possibilidade de solução e de ajuda por parte de Deus e do seu povo. Mas lá no Decálogo, nos mandamentos, continuava com 7 mandamentos que diziam respeito às relações entre as pessoas: não matar, não roubar, não pecar, não levantar falso testemunho, assim por diante. Mas nas bem-aventuranças, vejam que não existem esses deveres que dizem respeito às relações entre as pessoas. Mas nas bem-aventuranças não existem esses deveres porque já foram expressos
Não existem esses deveres nesse relacionamento entre os homens porque já foram expressos, porque é a ação de Deus que, manifestada na comunidade, acolhe as bem-aventuranças. A comunidade que acolhe as bem-aventuranças já age e vive de uma forma completamente nova. Portanto, aceitar e acolher as bem-aventuranças, neste sentido, faz com que haja um florescimento de atitudes diferentes que vão emergir, não como qualidades individuais de cada um, mas como atitudes reconhecíveis naqueles que, mediante o acolhimento das bem-aventuranças, serão misericordiosos como o Pai é misericordioso, serão chamados filhos do Altíssimo, serão pacíficos, serão puros de coração, serão construtores da paz. Vejam, finalmente, a última bem-aventurança, que também é apresentada com o verbo no presente, como na primeira, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, que em Mateus é assim expresso, mas é o reino de Deus, proclama que a acolhida e a fidelidade a essas bem-aventuranças não levará os bem-aventurados ao aplauso, ao reconhecimento dos outros, a se tornarem celebridades, mas ao contrário, os levará a perseguições, a incompreensões. Como a escolha da primeira bem-aventurança sobre os pobres em espírito, como já explicamos, ou seja, a decisão de compartilhar livre e voluntariamente com os outros, esta bem-aventurança não acarreta efeitos negativos, porque Deus se importa com essas pessoas e Deus cuida delas. Assim, também a última bem-aventurança, que se refere à perseguição, que será atenuada pelo fato de que Deus cuida também dos seus. Deles é o reino dos céus, que é o reino de Deus. Na verdade, a bem-aventurança inicial, bem-aventurados os pobres em espírito, está ligada ao último mandamento, que é não cobiçar as coisas alheias. E expressa o desejo de que os outros também recebam coisas que eu possuo, fazendo referência à partilha de todos os bens. Essa é a novidade do reino que Jesus veio propor. No lugar de uma relação baseada na antiga aliança de temor e obediência a Deus, uma relação da acolhida das bem-aventuranças, como ser pobres em espírito ou pobres pelo espírito, e esta é a novidade do reino que Jesus veio propor, que você possa aproveitar, compartilhar e principalmente se inscrever. Estaremos aqui todos os finais de semana compartilhando o Evangelho. Um grande abraço.